Capítulo 363, terminei. Autor, Caleb Piccoli Camargo. Revisão, Stronkirk. Li Shang começou os preparativos. O tempo foi passando, e quando 2 horas da prova se passaram, ele terminou os preparativos para fazer o elixir. Li Shang ainda tinha 10 horas para completar a segunda fase da 6ª etapa. Além disso, ninguém sabia que ele havia terminado de fazer sua pílula. Por mais que seus movimentos mirabolantes cessaram, isso não significava o término da criação de uma pílula, afinal o que ocorria dentro dos fornos ainda era uma incógnita, mesmo para Kong Wei. Por mais que seu sentido divino fosse algo colossal e centenas de vezes mais poderoso que o de Li Shang, a quantidade de Qi e o caos dentro do forno nublavam seus sentidos. Sendo assim, ele não sabia nada do que ocorria lá dentro. Li Shang calmamente se sentou em posição de lótus, fora da formação que ele havia criado. Ele ficou observando os arredores, estudando os movimentos de cada competidor e também dos anciãos. Eu preciso ter uma ideia certa do poder de cada pessoa aqui. Quando essa tal área for liberada, pelo menos 300 pessoas vão entrar. Dos quais, poucos estão abaixo do Dao lendário, Li Shang. É provável que Kong Wei vá atrás de você e lhe ofereça algum tipo de ajuda, Gao Yao. Hein? Além disso, tem seus 2 filhos, Li Shang. Bom, eles estão no Dao da purificação, mesmo que estivessem no Dao do esclarecimento. Eles não são seus oponentes, Sei Liu. Realmente. Os mais perigosos são os anciões e o próprio Kong Wei. Talvez faça algum movimento de força bruta em sua direção, Gao Yao. Sim, se eu mostrar minha aparência, Guanlong pode me ajudar de alguma forma, mas, apesar de sua força, existem vários mais poderosos que ele, Li Shang. O Dao Santo é dividido em 12 graus. Guanlong é forte, mas está apenas no começo do Dao Santo. Já alguns anciãos estão no 8º e 9º grau, Sei Liu. Não vai ajudar em nada eu solicitar sua ajuda, posso acabar só fazendo ele morrer em vão. Vou resolver isso sozinho, Li Shang. Você tem grandes recursos, a questão é ter tempo suficiente para fazer uso deles, Gao Yao. Bom, ainda preciso vencer essa etapa. Sendo assim, vamos terminar com isso de uma vez. Li Shang. Li Shang esperou mais 1 hora, antes de começar a fazer o elixir. Sendo assim, ele calmamente foi até o forno e retirou a pílula do seu interior. Quando ele fez isso, milhares de sentidos divinos foram em sua direção, na tentativa de descobrir qual pílula era, mas, assim que eles chegaram próximos à pílula, o que estava extremamente caótico e tinha um outro sentido divino extremamente poderoso ali, impedindo qualquer descoberta. Todos levaram seus olhos para o garoto e rapidamente compreenderam o que ele fez. Ele havia condensado a totalidade de seu sentido divino ao redor da pílula, criando algo sólido e difícil de ser penetrado. Além disso, ele fez uso do Qi denso e caótico do interior do forno e o trouxe junto da pílula. Claro, para os poderosos, no Dao Santo e Kong Wei no Dao do Santo Rei, isso era uma piada, mas Li Shang não precisava que sua barreira durasse tanto tempo. Já que ele puxou a uma velocidade extremamente rápida para dentro da caixa de jade. Por mais que eles pudessem esmagar o sentido divino dele em menos de 1 segundo, Li Shang só precisou de 1/100º de segundo para tirar a pílula do forno e pôr na caixa. Dessa forma, ignorando os olhares em sua direção, Li Shang foi até a pilha de ingredientes e calmamente começou a pegar alguns. Ele foi até os materiais, onde havia uma mesa, lá ele colocou os ingredientes um do lado do outro. Pegou uma faca afiada e fez vários cortes, todos perfeitamente calculados e em locais específicos. Ele então pendurou, cada um deles, por um fio em uma base sobre a mesa. Rapidamente ele pegou sangue de fera mágica de nível lendário e começou a desenhar pequenos círculos mágicos sob cada ingrediente. Os olhos de todos foram puxados para o jovem. Seus métodos não eram nada ortodoxos e ninguém conseguia adivinhar o que ele faria a seguir. Certo?
Para a raiz da seiva-leão, preciso aumentar a gravidade em 5 vezes, bem como a pressão precisa ser ajustada para o mesmo número de vezes. A temperatura deve estar em torno de 20 graus. Murmurava ele em sua mente. Ele então terminou o selo e colocou uma pequena bandeja logo abaixo da raiz que estava pendurada e com um estalar de seus dedos, a pequena formação foi ativada e não demorou mais que algum segundo para um líquido escorrer da raiz e cair em direção ao recipiente. Para o ginseng do céu, precisamos de uma gravidade exatamente 3 vezes e meia mais forte, a temperatura deve ser diminuída até 32 graus negativos e a pressão deve ser aumentada 15 vezes. Dizia ele em sua mente, repassando os processos calmamente, afinal, pressa é a inimiga da perfeição. Da mesma forma que com a raiz da seiva-leão, ele fez com o ginseng do céu, uma raiz do tamanho de um punho e de cor azulada. Muito bem, agora para o caule da árvore magmática, preciso aumentar a gravidade em 20 vezes, a pressão precisa ser diminuída para a metade e a temperatura deve atingir 3.500 graus, Li Shang. Ele repetiu o mesmo procedimento, com algumas variações, para as próximas 2 ervas espirituais, o ginseng da terra e a raiz da lótus mineral. A ideia de Li Shang era retirar o líquido presente em cada planta, as formações, que alteravam temperatura, pressão e gravidade, faziam isso para acelerar o processo de retirada. Feito isso, Li Shang pegou mais algumas plantas secundárias e as espremeu, ele então jogou o líquido das ervas secundárias, misturou com água glacial, em uma proporção de 2:1, ou seja, para cada 2 ml da seiva, ele adicionava 1 de água. Depois, ele pegou o que restou das ervas primárias, sendo elas o caule da árvore magmática, ginseng do céu, ginseng da terra, raiz da lótus mineral e a raiz da seiva-leão, separou 3 gramas de cada uma delas e levou para o forno. Lá ele as desidratou completamente, retirando qualquer resquício de seiva que tenha permanecido. Logo após, Li Shang as tirou e as esmagou, até transformar em um fino pó. Das 15 gramas que ele levou ao forno, apenas 10 restaram, já que 5 gramas eram de líquidos restantes. Li Shang então pegou a primeira mistura, feita com as ervas secundárias e lentamente misturou. Ele havia feito 40 ml com a seiva e água glacial, onde para cada 4 ml ele colocou 1 grama do pó, feito da mistura dos pós de todas as ervas. Rapidamente, um líquido levemente grosso foi criado. Li Shang então pegou as seivas das ervas primárias e as misturou. As seivas do caule da árvore magmática e da raiz da seiva-leão, foram misturadas em uma proporção de 1:1. Já os ginseng do céu e o ginseng da terra, foram misturados em uma proporção de 1:2. Por fim, ele pegou esses 2 líquidos e os misturou completamente. Então, por último, a seiva da lótus mineral, foi misturada com a mistura das outras 4 ervas primárias em uma proporção de 2:1. Ao fim de tudo isso, Li Shang ficou com 50 ml de um líquido amarronzado. O próximo passo foi pegar uma gema de fogo e uma gema de água, raspar 1 grama de cada uma delas e misturar com o líquido amarronzado. Depois, Li Shang pegou sangue de fera mágica de nível lendário e misturou com a seiva das ervas primárias, em uma proporção de 1:4. Dessa forma, Li Shang ficou com 2 líquidos, um era grosso e o outro nem tanto. O líquido grosso de cor esverdeada, tinha 60 ml, já o outro, após todas as misturas, tinha 120 ml. Li Shang então misturou lentamente os 2, em uma proporção de 1:2. Todavia, era preciso a cada mililitro adicionado, que fosse mexido durante 10 minutos. Bem como, durante todos os processos, era importante equilibrar o encontro entre os diferentes qis e energias das ervas. O sangue de fera mágica também trazia consigo um certo caos e selvageria, deixando tudo mais complexo e delicado. Porém, após 1h30 de trabalho, Li Shang finalmente terminou os processos. Certo. Eu tenho 180 ml de elixir da alma inquieta, Li Shang.
Ele então pegou 3 frascos de jade, e separou 60 mililitros em cada um deles, o selou e disse: Terminei. Li Shang.